foi muito rápido esse alagamento. Estourou o dique e a água começou a tomar conta da cidade. É um cenário de guerra, né? Um cenário de guerra. As pessoas, nós fomos pegos de surpresa. E de repente elas voltam para casa e elas não têm mais nada, né? Foi muito difícil. Parecia que tudo que a gente estava fazendo era muito pouco. Não tinha um calçado nos pés, então aquilo me chocou demais. A nossa situação em maio de 2024 iniciou-se praticamente antes do grande evento que é a inundação, né, das águas, das cheias do Rio dos Sinos. No dia que houve esse rompimento aí, né, do dique, nós já estávamos com as equipes atuando, né, porque a água já tinha alagado o município e nós estávamos atuando já com as equipes já no terreno, porque tinha sido cancelado todas as férias de todo mundo, licenças e feito o plano de chamado. Muita gente não acreditava que isso poderia acontecer, até mesmo eu. Começou a ter a inundação em alguns setores da cidade, lá em São Geraldo, né? Começou a ficar lá. E então, outras cheias na Vicentina, na Campina. E com isso algumas pessoas vieram para o ginásio. E aí nós começamos a trabalhar. A gente viu as pessoas aqui do abrigo do ginásio municipal serem evacuadas. Estava todo mundo aqui, como nas outras enchentes, servia de abrigo aqui. E naquele momento também houve uma rachadura no muro aqui do dique, né? Então a gente auxiliou o exército nessa função de evadir todo mundo dali, de tirar as pessoas. Não foi fácil. A gente recebeu uma notícia que veio de cima do governo, que as pessoas deveriam sair das suas casas. Não deram motivo, só disseram que tem que sair. Teve um senhor aqui também, que agora eu recordei, que ele mora aqui perto da rodoviária, que a gente teve que intervir muito, porque ele não queria sair de casa. É difícil para as pessoas saírem de casa, né? Ele não queria deixar suas coisas e a gente teve que convencer ele que a vida dele valia mais que tudo que ele tem dentro de casa. Eu, como sou comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Portão, eu estava aqui dando um apoio com as nossas equipes. E daí, não vou precisar a hora, vamos colocar que seja ali em torno, próximo da meia-noite, nós estávamos fazendo a remoção das pessoas que queriam sair do local. Tinha alguns moradores que queriam permanecer, porque tinham medo de sofrerem furtos nas suas residências. E daí nós estávamos trabalhando dessa forma, assim. E vim para minha casa, logo em seguida a água transbordou, encheu o centro da cidade, tanto é que eu fiquei ilhado, né, no segundo andar, né, a água subiu até, eu moro no quinto andar e a água foi até o segundo andar, né. Quem me resgatou foi realmente os bombeiros. Aí saí dali, fui, e aí fui para a beira da água, para ajudar a turma, né, como forma de resgate. A gente viu vários momentos, várias situações muito tristes, crianças, idosos, grávidas, animais, né. O nosso grupamento conseguiu resgatar nesses dias acima de 1.800 pessoas.
a dificuldade de navegação, de localização, porque daí a gente começou a entender, é tudo no GPS, mais ou menos a pessoa vai dar, mais ou menos a localização a gente consegue se achar, porque tu tentava localizar a rua, tu não conseguia passar, porque alguns locais a água estava à altura dos postes, tu não conseguia passar pelo fio, alguns lugares a correnteza estava muito forte. As crianças nos marcavam muito, eu perdi as contas de quantas pessoas a gente conseguiu resgatar, né? Como eu disse, a ideia é realmente ajudar. Então a gente enchia o barco, o que dava de pessoas, e priorizava as crianças, mulheres, e trazia. E depois voltava, e isso era fatigante. Quando tu olhava, passou-se muitas horas, e alguém chegava, o senhor não quer comer um pão? Daí tu levava, pô, eu tô aqui e não comi ainda. Foi uma situação bem difícil de administrar, porque a população natural queria entender o que estava acontecendo. Tínhamos informação que poderia arrebentar o dique, tínhamos informações que a ponte poderia cair, então interdita a ponte. No momento mais tínhamos a função de fazer era evitar que as pessoas chegassem perto para se colocar em risco. E essa era uma parte difícil, porque nós realizamos um cordão de isolamento próximo da BR-116, onde as pessoas não poderiam mais atravessar com seus veículos, e as pessoas voltando do trabalho ou de outros locais perguntavam como que eu vou chegar em casa, né? E nós não sabíamos quanto tempo queria levar isso. Era bem complicado, as pessoas ficavam chateadas, bravas, questionavam muito, e tentando falar, olha, para sua segurança, não pode se aproximar perto do dique, perto da ponte agora, porque existe um risco do dique romper, existe um risco da ponte cair, não sabemos o que pode acontecer, o local está isolado e não pode se aproximar, mas mesmo assim, muitas pessoas acabavam dando uma volta, iam até o local para fazer uma selfie, fazer um vídeo, e isso acabou gerando bastante trabalho para nós, que a preocupação da guarda naquele momento era afastar as pessoas da área de risco. Quando começou todo aquele terror da enchente, que a gente viu as pessoas se deslocando para abrigos, aquela correria e tudo mais, a Simone Dutra, né, começou a mobilizar o Grupo Aconchego, que já existia, que eu também já fazia parte, em busca de alimentos para preparar essas refeições para começar a levar para todas aquelas pessoas que estavam fora das suas casas, que saíram com a roupa do corpo. Gente, estou aqui no refeitório da Escola Caique. Nós fomos acolhidos da Vicentina. Só temos a agradecer ao Corpo de Voluntários. Desde que a gente chegou aqui, a gente foi muito bem atendido. E então as mulheres solidárias já começaram na compra de todos esses insumos, né, dos alimentos, para conseguir marmitas. Eu me lembro que para conseguir as marmitas de isopor foi uma trabalheira, porque não tinha mais aqui em São Leopoldo nos primeiros dias, e tu não conseguia passar de Novo Hamburgo para São Leopoldo. A gente teve que pedir ajuda da guarda para conseguir fazer essa movimentação, para que viessem as marmitas, para que a gente pudesse ter onde guardar, levar os alimentos. Estamos socorrendo as pessoas. Tá fácil, a senhora aí no telhado, ó, a água batendo já aqui, ó. Nossos amigos aí também, bombeiro. Olha a situação. Nós temos o grupamento, né, de bombeiros civis de São Leopoldo, totalmente voluntários. Nós chegamos a fazer reunião, eu lembro nessa época estava chovendo, né, chovendo bastante. Nós fizemos uma primeira reunião online, né, fizemos pelo WhatsApp, e onde foi sinalizado que teríamos que provavelmente ir para a rua, orientar a população, né? Já estava um grande número de chuvas para vir, mas não tínhamos ainda o conhecimento certo do que viria para nós, né, no Rio Grande do Sul. Então nós conversamos ali no primeiro momento e, né, pensamos em como fazer, como ajudar a população, mas a palavra-chave de tudo é ajudar. Né? Não sabemos ainda como, o que vai acontecer, mas nós vamos ajudar, nós estaremos na rua para ajudar o povo.
O que a gente mais foi difícil para nós é, infelizmente, tu ter que escolher, né? Era um trabalho contra o tempo e que tu tinha que priorizar, né? Priorizar crianças e mães com crianças. E a gente vinha tirando esse pessoal que era mais do primeiro andar. O pessoal que tinha casa mais alta a gente estava deixando para a próxima, mas foi bem difícil. A gente com o barco cheio, subindo o mais rápido possível e as pessoas gritando naquela escuridão, pedindo socorro. A gente falava que iria voltar, algumas não acreditavam, pois a água vinha muito rápido, mas a gente tentou voltar o máximo de vezes possível e incansavelmente tiramos o máximo de pessoas possíveis, levando ali para a ponta do bairro da Vila Brás ali, levando para a associação, que infelizmente também sofreu alagamento durante o dia, no sábado, daí a gente teve que também retirar o pessoal, indo para a igreja católica ali da Brás, ali onde ficou o abrigo por 32 dias. Não lembro muito bem desse dia, assim. Sei que eu fui para casa naquela noite e não tinha mais como voltar. Foi quando rompeu o dique. E como nós moramos na Zona Norte, nós ficamos ilhadas, né? Então já começou toda uma programação aqui, assim, do que ser feito, né? Como é que vamos fazer, quem que tem barco, quem que tem jipe. Eu lembro, assim, desse dia vagamente, assim, coisas que me marcou mesmo foi essa questão de achar gente para ajudar. Menos às 4h, 4h30 da manhã, eu recebi a ligação da Simone. Hermes, nós temos que arrumar barco. Nós precisamos arrumar barco urgente, porque está começando a entrar água na cidade. Aí eu comecei a me organizar com o Leomar. O primeiro barco que a gente cruzou foi lá em Sapucaia, conhecido meu. Depois a gente chamou todos os nossos amigos, né? E começamos a se entrar no rio. Aí começamos a telefonar um, telefonar para outro, começaram a vir. Eu acho que em 2 horas eu botei mais ou menos uns 20 barcos dentro da enchente. Em pouco menos de meia hora apareceu o primeiro barco. E eu subi nesse barco, junto com 2 pessoas que eu não conhecia. E a partir daquele momento nós não saímos mais da água. Só saíamos à noite, quando a gente ia para casa, tomar um banho e se alimentar. E começamos a resgatar gente. Eu ficava na coordenação ajeitando ali, botando os cachorros para cá, levando as pessoas lá. A gente arrumou ônibus para levar as pessoas para os abrigos, né? E já tinha pessoas fazendo lanche para doar, já dava com uma coberta para as pessoas que estavam com frio, encharcado, para fazer todo esse tipo de trabalho. Sexta-feira começou já os alagamentos nas ruas, né? E daí nós preocupados, tiramos só umas coisas dentro de casa. E daí minha mulher queria sair dentro de casa, daí eu falei, queria erguer as coisas, né? Daí eu falei que não adiantava erguer, porque se a água vinha, ia passar o telhado. E dito e feito, daí veio, e daí nós subimos lá pra Vila Teresa, que é aqui em São Leopoldo também. E lá nós fiquemos uns dias, daí nós começamos a ligar para um, ligar para outros. E nós podíamos ter tirado mais os móveis, né? Porque tinha sofá que nós terminamos de pagar agora, tinha mesa que eu recém tinha comprado, roupeiro que também terminamos de pagar faz pouco tempo. E essas coisas nós podíamos ter tudo desmontado e levado. Mas aí a gente começou a se preocupar muito com as pessoas, com os vizinhos. E começamos a mandar mensagem, ligar, sai, que vai... Mas nós não tínhamos uma noção que ia estourar o dique, mas o meu pensamento, eu estava muito confiante que ia acontecer alguma coisa. Aí eu fui, quando eu dobrei, ainda dava pé. Daí quando eu dobrei, tinha um galho, uma galinha ali, daí eu consegui salvar o galho e a galinha. Daí levaram lá para Vila Teresa, ficou lá um bom tempo também. E daí eu comecei a falar para minha mulher, liga para alguém, daí o Eleomar mesmo estava ali junto, né? Daí eu comecei a incomodar ele, cara, arruma um barco. Daí ele, não, já liguei. Daí dava uns 5 minutos, eu já ia de novo nele. Nós precisamos de um barco, cara, dá um jeito num barco aí. Daí nós já fiquemos meio apavorados. Não fiquei apavorado pela nossa casa, sim, mas fiquei apavorado porque nós queríamos ajudar os outros, não tinha como, de a pé já não estava dando mais. E nós queríamos o barco, Pessoal, nós vamos, eu e o Leomar ali, e a esposa dele, mais uns pessoal, nós vamos largar uns remédios nas igrejas, nos lugares aí que estão precisando, mas o barco vai estar, eu acho, por aqui. Qualquer coisinha nós pedimos para eles ali se vocês precisarem alguma coisa, tá? Sim, já temos na luta aí, ó. Eu e o Leomar, já temos na rua já. Vamos, hoje tem muitos cachorrinhos morrendo, então nós vamos atrás dos bichinhos também.
nós temos um barco em cada vila aí, pessoal. Quem souber alguma coisa, manda o endereço para nós, nós mandamos o pessoal ir lá buscar os cachorros, buscar a pessoa. Manda um contato aí para nós aí, tá? Fique com Deus e bom dia. Vem, Totó. Não, Totó. Vem, Totó. Aí. Ô, Leomar, segura ali na grade. Cadê a corda? Tá, segura. Vai abrir ali. Cadê a corda? Tá ali, ó. Cadê a corda? Bota a mão bem baixo ali. Estamos andando aqui na João Correia, ó, com a deputada Índia, que conseguiu umas coisas para nós aqui do sul. Agradecendo aí ela também, ó. Estamos aí na João Correia vendo aí. Tá bem feio, pessoal. Tá bem feio. No começo ali, quando nós estávamos salvando o pessoal, as casas só tinham água. Agora as casas estão destelhadas. As casas estão abrindo, se rachando. Eu pensei em deixar a carreta para o pessoal subir para cima, caso desse alguma coisa maior. Não era o que se imaginava. Aí, no dia que me ligaram que tinha rompido, eu fui lá buscar a carreta. Aí cheguei lá, o pessoal tava na mesma ideia que eu, que não ia encher d'água. Então eles não queriam sair. Aí eu tinha um vizinho que estava dormindo. Aí peguei e bati na janela lá, tentei várias vezes, até pensei que ele tinha saído. Aí ele não respondia, pensei, ele foi, saiu de noite, né? Aí na última vez peguei e bati mais forte, assim, ele se acordou. Esse cara ficou acho que uns 20 minutos se arrumando para sair, não quis sair porque ele achou que a água não ia. Aí como eu pensei, bom, eu tô aqui, a carreta tá aqui, ninguém quer sair, comecei a juntar cachorro. Estavam perdidos na rua, assim, estavam aquados, porque a água estava vindo de cima já. Ali onde é que eu moro, no caso, é perto onde é que o dique rompeu. Então aquela cachorrada não sabia para onde ir, e tava perdido, assim. Aí comecei a juntar, daí um vizinho meu pegou e me ligou, que se eu tava ali, que o cachorro dele tava amarrado em casa. Aí eu peguei ainda uma parreira em cima com um arame, com coisa, a gente cortou, pulou lá dentro, eu e um outro vizinho, tiramos, que tava amarrado, né? Ali começamos a juntar os bichinhos, ninguém queria sair. Acho que eu tirei pessoas, em cima da carreta, saiu 3 ou 4, eu acho. E uns 14 cachorros. Em nenhum momento a gente falou não vamos conseguir. Nenhum momento. Isso não passa para nós não conseguir. A gente trabalha com uma ideia de ir e conseguir. Porque com esse pensamento tu consegue entregar um trabalho de qualidade e de excelência e de perícia, né? Então a gente chegou num ponto na São Geraldo que realmente a água estava passando dos 6 metros, que ali a gente viu que a navegabilidade era um pouco mais profunda e foi onde a gente fez realmente o trabalho de prevenção, porque a gente conseguiu tirar algumas pessoas, não só nós, teve bombeiro militar, teve pescador, teve ribeirinhos, né, comunidade em geral, associações, né, e etc. Mas a gente também, logo depois, foi para Vicentina, que foi aonde aconteceu aquele colapso lá estrutural do dique, né, a lateral da casa de bombas, aonde realmente ali foi mais foco, foi mais precisão e foi mais atuação interrupta, né? Vamos dizer assim, que realmente levou à exaustão, mas continuamos revezando com a equipe. A questão do cavalo caramelo é algo que deu uma repercussão muito grande. Primeiro pela resistência do animal, que foi algo surreal, né? Ele ficar mais de 5 dias em cima de um telhado de zinco. E dizer que nós estivemos lá como representante aqui dos Bombeiros Civis de São Leopoldo. Eu quero deixar bem claro, tá? Estávamos no resgate do caramelo. Estávamos eu, Daniel Santana, bombeiro civil aqui da cidade de São Leopoldo, Rosinara Mendes, que também é uma bombeira guerreira também. Estava o seu Moacir, nosso barqueiro, que eu chamo ele de Toreto, que é algo surreal, ele é muito bom. É um representante da cultura gaúcha também aqui, né? Piochado, foi lá com o Piochado salvar o cavalo. Quem estava lá para o resgate? Os bombeiros militares de São Paulo, que foram a unidade de São Paulo que chegou ali, e os anestesistas. Nós estávamos juntos no todo suporte. O que nós fizemos? O translado, acompanhando, porque eles não conheciam o caminho, nós conhecíamos ali o caminho. Fizemos o contato com os locais, porque ali era uma área realmente de risco, tá? Em todos os sentidos.
fizemos o percurso com eles e colocamos e apontamos o local onde o cavalo estava. Neste momento, quando eles começaram a fazer toda a logística, né, de como seria resgatado o cavalo, nós também fizemos ali o acompanhamento, fizemos a sondagem do local junto com eles, nos colocamos em a embarcação lado a lado com eles ali, para entrega inclusive do medicamento, porque era muito difícil eles saírem da embarcação e virem ali até ali, então nós alcançamos o medicamento. E um dos marcos principal, tá, foi que a nossa unidade, a nossa embarcação, foi a que saiu abrindo o caminho, cortando tanto a fiação, né? Para quem não entende, a altura que estava a água, para o cavalo passar não teria como com a fiação dos postes de luz. Então nós fomos ali cortando a fiação, cortando os galhos para que ele conseguisse fazer o translado. Então assim, nós não fomos lá e aplicamos injeção, não amarramos ele. Esse foi o trabalho da unidade de São Paulo. Mas sim, os bombeiros civis, nós estávamos lá representando e fomos, depois da unidade dos bombeiros militares, a única unidade de resgate que estava junto. A gente se organizou para montar grupos, né? Na verdade a internet ajudou bastante, o Instagram ajudou bastante, a gente foi fazer alguns relatos de recebendo. Muita gente, tem pessoas em tal local precisando de ajuda, tem pessoas em outra região, e eu me colocaram em vários grupos, e a gente acabou comunicando, pessoal, tem uma equipe aqui, tem uma equipe lá, e montamos uns canais de atendimento também para pessoas que queriam fazer doação. A população realmente se reuniu muito para ajudar. Amor, acho que é aqui que entra agora. Aqui? Pessoal, reboque carregado, caminhoneta carregada. Tá eu e o Duda aqui agora. Cara, olha a loucura que é. Aqui, acho que não sei se nós estamos na roda ou não. Aplicar filmes ali, ó. Olha aí, ó. Exato. É loucura. Nós estamos com o quê? Quantas pessoas? Pior que eu não contei. Mas tem umas 15 pessoas aqui atrás. Pessoal. É loucura. Acabou o pessoal não se deslocando lá de onde a gente resgatou. Ele deixava lá, e nós deixamos lá num ponto para o pessoal se deslocar dali e não tinha quem tirar e nem para onde ir, pois o pessoal ficou ilhado lá também. Eu acho que foi o ápice de sentimento que eu já tive na minha vida, né? Talvez mais até que um nascimento, porque quando tu gera, tu espera momentos de alegria, né? E esse momento foi de pura aflição, pura aflição. A gente estava já umas 3 da manhã, mais ou menos, e eu já tinha praticamente largado a função, eu ia voltar para casa, estava chovendo, e o barco que eu estava usando saiu para fazer mais resgates com outro pessoal dentro. Até que quando eu entrei dentro do carro, estava tocando o telefone, né? A mãe do meu filho ligando, pedindo por favor para me buscar pelo menos ele. Ele estava no 2º piso e a água estava subindo as canelas. E naquele momento eu me saí no chão, né? Eu tive que tirar a força que tinha me acabado durante a noite, eu tive que ter de novo, que eu tive que buscar ele com um barco a remo. E daqui até lá são tranquilamente 3 quilômetros, né? A remo ia subindo a maré, né? Subindo a maré para cá, tava vindo para cá, a força da água, na direção a Charlau. E foi muito tenso mesmo, eu tive que tirar força da onde não tinha. Não foi algo inesperado, algo que jamais eu vou viver de novo, pode ter certeza. Quando o povo realmente reconhece a força que tem, nada para o povo. Porque muitas pessoas sobreviveram nessa tragédia foi pelo vizinho, pelo cara desconhecido que nunca viu na vida, pelo próprio povo. Se não fosse o povo pelo povo, ia ter muitas pessoas desaparecidas, ia ter muitas pessoas ainda em cima de umas casas procurando ajuda na época.
aquilo foi extraordinário, era muita gente querendo ajudar. E eu olho assim, a solidariedade que o povo teve um com o outro, pra mim foi, tipo assim, muito marcante. Só comprovou, e na boa não é nenhuma questão política, tá? Mas só comprovou que a população ela tem um poder de mobilizar, de agir em momentos difíceis, que o Estado não tem esse poder. A população tem, porque as comunidades aprenderam de alguma forma, aquele jeitinho brasileiro que a gente fala, né? Durante o tempo a gente deu um jeitinho também de se virar com as próprias pernas, né? E a enchente foi a maior prova disso. Tivemos uma solidariedade em massa, foi uma ajuda comunitária imensa, fora de todo o contexto, porque na verdade ninguém estava preparado. Aonde que esse pessoal ia ir? Porque não tinha nenhum abrigo na feitoria. Então a gente começou a pensar em ginásios, né? Eu moro na feitoria Coab e estudei na escola ID, mas eu sei que lá não tem ginásio, é aberto. Então não teria como abrigar, né? Apesar que depois o ID virou um abrigo também, não podia abrigar pessoas lá. Então logo pensei no Caíque Madesati. Aí por meio de vários contatos a gente conseguiu o contato da diretora e pedimos a chave do ginásio. Aí quando a gente conseguiu, foi no mesmo dia, assim, era 6 horas da tarde do sábado, a gente foi pra frente do Caíque, ela entregou a chave pra nós e foi embora. E a gente ficou com a chave de uma escola e a ideia de tentar ajudar pessoas. Então o que a gente fez? Recorreu às redes sociais, né? A gente gravou um vídeo na frente do Caíque falando que a gente ia abrir o Caíque, que as pessoas poderiam ir e que a gente estava já recebendo doações de colchões para poder abrigar as pessoas. E daí esse dia, pra mim, assim, ele é muito impactante porque ele durou 38 horas. Eu fiquei 38 horas acordado naquele dia e foram 180 pessoas abrigadas, dentre tudo que é tipo de pessoa, pessoas acamadas, idosos, crianças, gestantes, tudo que pode imaginar, assim. E eu e a Bruna, a gente ficou, assim, muito tempo acordada mesmo, porque era tanto trabalho para ser feito. Só que a gente não sabia que ia chegar na proporção que chegou. Eu acho que o mais difícil era ver pessoas que lutaram a vida inteira e conquistaram ali a sua pequena casa, né? A sua geladeira, o seu fogão, sua cama, né? E de repente elas voltam para casa e elas não têm mais nada, né? Aquele recomeço ali é muito difícil. E no meio daquele lixo, né? Que as ruas se transformaram, porque tudo que tinha dentro das casas foi pra rua, né? As ruas eram, para quem andou nos bairros nessa época, consegue ver, se lembrar, e eu me emociono me lembrando, porque era muito triste vendo as pessoas voltar para suas casas, né? Então, por mais dificuldade também que passaram nos abrigos, os abrigos não têm estrutura, mas a volta para casa, ver tudo que tinha sido destruído, eu acho que foi muito difícil, né? Porque as pessoas não tinham uma estrutura, quem trabalhava não tinha uma estrutura para voltar para o seu trabalho, né? Então, eu acho que é algo que a gente não vai esquecer nunca, né? Depois nós víamos que as pessoas iriam começar a voltar para suas casas. E voltando para suas casas, elas não tinham móveis, elas não tinham louça, elas não tinham nada, né? Elas tinham conseguido algumas roupas, uma roupa de cama, mas e daí? Onde que eu como? Onde que eu preparo? Não tem mais fogão, não tem geladeira. E veio, a partir desse momento, a gente viu que se a gente fizesse uma grande campanha para comprar móveis de cozinha, para que as pessoas pudessem começar, porque elas estavam ganhando um colchão, então, sei lá, faziam uma base ali para o colchão, mas elas não tinham uma dignidade para comer, né? E nós estávamos no inverno, frio, aquela temperatura horrível. Então, foi nesse momento que nós começamos a ir para os bairros, para ver exatamente a necessidade dessas pessoas e cadastrar para que a gente pudesse
fazer essa doação dos móveis de cozinha. Foi hoje domingo, dia 21 de julho, nós estamos aqui na Chácara dos Leões, as Mulheres Solidárias, e com o valor que nós arrecadamos no nosso jantar, nós estamos fazendo doações de panelas, bancos, cobertas, talheres nas casas. E a gente veio olhar um pouquinho da realidade como está aqui, e a gente ainda vê muitas ruas, né, com muita lama, com muita sujeira, as casas ainda com necessidades enormes, tanto de móveis quanto de utensílios. E a gente vai mostrar um pouquinho agora desse nosso trajeto, dessa nossa visita aqui e também das nossas doações. Estamos aqui com a Tainara, né, e ela está sendo presenteada com esse jogo lindo aqui de 56 peças, que vem talheres, panelas, tábua, ralador, tudo novinho, né? Para recomeçar. Tu tem quantos filhos? Tenho 3. 3 filhos. E os banquinhos também, que ainda ela não tinha. Todos os dias, depois que eu chegava em casa, eu chorava. Quando eu acordava, eu chorava, né? Porque eu digo, meu Deus, parecia que tudo que a gente estava fazendo era muito pouco, né? As autoridades tomam providência a questão dos DIC, né? Não estou falando aqui de esquerda ou direita, nada, mas que as autoridades façam valer o voto que as pessoas confiam neles e melhorem os nossos DIC, que é fundamental. E também nós, como cidadão, não jogar lixo nas bocas de lobo, tudo começa de casa também. Para nós fazer a coisa certa. Talvez todos nós erramos em fazer alguma coisa achando que não vai dar nada, e todos nós vimos no que foi parar, né? No que deu. Aí a mensagem é essa, que nós como seres humanos, para nós melhorar nessas questões, e o poder público, independente de partido ou de lado, que faça a parte deles também, né? Mas essa catástrofe, ela mostra que, na verdade, eu preciso de ti, tu precisa de mim, não importa o poder aquisitivo, a condição que tu tenha. Então isso trouxe muito o lado humano das pessoas. Era todo mundo unido, todo mundo ajudando, todo mundo no mesmo barco. Quando o povo realmente reconhece a força que tem, nada para o povo. A mensagem que eu deixo para as pessoas que ajudaram ali na enchente, que ajudaram de coração mesmo, que todos que deram a vida, né? Porque não é para qualquer um pegar e sair num barco ou comprar um barco. Tem gente que compra um barco. A mensagem que eu dou para eles é que Deus dê muita saúde, muitos anos de vida, que continua com esse coração, né? Que não se perca por aí, que continua com esse coração, que acaso alguém precisar alguma coisa, ajude, mas ajude de coração, e que não queira nada em troca, sabe? Que hoje tu fazendo as coisas certas, Deus te ilumina. Eu sei isso por próprio mesmo, eu sei disso, que Deus ilumina quem caminha certo. Às vezes, né, serviço, essas coisas assim, sempre, né, o cara tem o estresse e tal. Mas eu até quero agradecer a todos, porque não foi uma luta que quem ajudou mesmo teve que ter coragem. Teve que ter coragem, porque tinha muita gente precisando. Tinha muita gente. É a gratidão que fica. A gratidão e de sabermos que a cada dia nós podemos ser pessoas melhores. A gente está aqui, eu sempre digo, estamos aqui nessa terra para uma evolução, né? Enquanto pessoas, enquanto seres humanos. Então é a gratidão, a gente poder enxergar o nosso próximo, o nosso semelhante e ajudá-lo sem fazer distinção de quem quer que seja, né? Porque não estamos livres de alguma outra situação acontecer, de qualquer catástrofe, o que quer que seja, infelizmente não estamos imunes. Então fica a gratidão, que as pessoas olhem sempre para o seu melhor, né? Que nós somos muito, muito abençoados por termos casa, por termos família, termos saúde, então que a gente possa olhar para o lado e ver que a gente pode ajudar assim o nosso irmão sempre. O grande ensinamento, acima de tudo, é o amor próprio, depois a atitude. Não tenha medo de ajudar, atitude.